Se você faz planos, empolgado, mais dificilmente os termina. Não se desespere, a maioria das pessoas tem esse problema, entretanto, saiba que isso pode ser mudado. A força de vontade está presente em todos nós, basta aprender a exercitá-la e com poucos dias você já perceberá a diferença. Primeiramente é importante entender que força de vontade pode ser definido como a capacidade de uma pessoa controlar seus desejos, impulsos e comportamentos, a fim de alcançar metas a longo prazo. É a habilidade de resistir às tentações imediatas em prol de um objetivo maior e de persistir diante de desafios e adversidades. A força de vontade é considerada um recurso mental e emocional que pode ser fortalecido e desenvolvido com prática e é uma qualidade fundamental para o autogerenciamento e o alcance de metas pessoais e profissionais. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, a falta de força de vontade é a principal razão para o fracasso na realização de nossos objetivos. No entanto, muitas vezes as estratégias que utilizamos para desenvolver essa força de vontade são ineficazes e até mesmo contraproducentes, levando à autossabotagem. Se você quer começar a exercitar a sua força de vontade e tornar-se uma máquina de atingir metas, aqui vão 5 passos para você mudar de vida. 1. O fazendo com que o racional prevaleça. A primeira dica prática para lidar com nossos desafios e fazer com que nosso cérebro racional prevaleça. E quando desejamos que isso aconteça, devemos tomar consciência de que estamos sendo pressionados por nossos impulsos. A percepção de tais impulsos te dará condições para poder escolher ir na direção oposta. A autoconsciência é o primeiro passo para lidar com nossas tentações. Além disso, é possível treinar o cérebro para desenvolver a força de vontade, e a forma mais eficaz desse treinamento é a meditação, que não precisa ser um processo sofisticado e longo. Alguns minutos de meditação ao longo do dia podem fazer uma grande diferença. 2. Adequando o físico e o mental. O equilíbrio vem da capacidade de usar nosso sistema cerebral deliberado em um movimento de pause e de plan, parar e planejar. Alguns comportamentos fortalecem a parte do nosso cérebro responsável pela ação mais deliberada e podem ser cultivados, tais como a respiração lenta, que leva a uma desaceleração cardíaca, a prática de exercícios físicos e um sono adequado. Estudos têm mostrado que a força de vontade funciona como um músculo. Quando a utilizamos em excesso, ela se cansa e perde sua potência. Assim como um músculo, a parte do cérebro responsável pela força de vontade precisa de energia, obtida por meio de uma alimentação de qualidade, para funcionar de maneira eficaz. Portanto, quando estamos com fome, falta energia para impulsionar essa parte do cérebro, de onde vem a força de vontade, e tendemos a ceder às tentações. Além disso, o cérebro entra em um modo de funcionamento que nos expõe a maiores riscos, em todos os sentidos. Por fim, é fundamental compreender que o estresse é a antítese da força de vontade, e o desgaste e o consumo de energia provenientes desse fenômeno reduzem significativamente a capacidade de usar o pause e plan, parar e planejar. Portanto, uma alimentação adequada, exercícios físicos moderados e o controle da respiração são essenciais no processo de treinamento da força de vontade. 3. Evitando as armadilhas. De fato, nem todo lapso de autocontrole reflete uma perda de controle. Muitas vezes, tomamos uma decisão consciente de ceder à tentação. Isso acontece quando agimos de uma maneira que consideramos correta e, justamente por causa disso, nos permitimos gastar uma parte do nosso crédito ao fazer algo que consideramos errado. Evitar essa armadilha passa por não moralizar nossas escolhas, mas sim entender que as coisas certas que fazemos são benefícios que estamos proporcionando a nós mesmos, e não uma ação moralmente positiva que nos daria o direito de agir moralmente negativamente em uma próxima oportunidade. Essa questão é tão profunda que o simples fato de pensarmos na possibilidade de fazer o bem cria uma licença interna para fazer o mal. Uma armadilha nesse sentido é sentirmos tanto orgulho de nosso próprio progresso que nos concedemos o direito de ceder à tentação como um prêmio pelos sucessos alcançados. É verdade que muitas pessoas não percebem que temos duas entidades diferentes em nosso cérebro, uma responsável pelo desejo, que nos faz desejar coisas, e outra responsável pelo prazer que experimentamos ao satisfazer esses desejos. Com frequência, caímos em uma armadilha que é ansiar pela recompensa que acreditamos que receberemos. Assim, não somos aprisionados pelo prazer, mas na verdade pela expectativa de prazer. Essa avidez gera ansiedade, que às vezes tentamos aliviar cedendo ao objeto de desejo que estamos tentando evitar.
Além disso, muitas vezes confundimos o ato de desejar com o ato de desfrutar o prazer daquilo que desejamos. Como resultado, nossa voracidade é tanta que não nos permitimos o espaço e o tempo adequados para desfrutar plenamente aquilo que desejamos. Estudos mostram que as estratégias mais comuns que as pessoas utilizam quando se sentem mal são comer, beber, fazer compras, assistir TV, navegar na internet e jogar videogame. No entanto, essas estratégias são altamente ineficazes, pois geralmente resultam em sentimento de culpa devido ao fato de serem consideradas tentações. Curiosamente, o estresse decorrente desse sentimento de culpa é aliviado por meio desses mesmos comportamentos, criando um ciclo vicioso autossustentável. Por outro lado, as estratégias que têm se mostrado mais eficazes são o exercício físico, a prática de esportes, as atividades religiosas, a leitura, a música, a interação com amigos e familiares, a massagem, caminhadas, meditação, yoga e engajar-se em hobbies criativos. Compreendendo e evitando o sistema de recompensas. A mente humana tende a valorizar mais as recompensas imediatas e a minimizar o valor das recompensas pelas quais é necessário esperar. É interessante observar que qualquer forma de atraso diminui significativamente o valor das recompensas. Assim, o simples fato de adiar um desejo por 10 minutos reduz consideravelmente a tentação que ele provoca. Portanto, uma tática eficaz para lidar com os impulsos é dizer a si mesmo: sim, eu vou ceder, mas só daqui a 10 minutos. A probabilidade de resistir à tentação aumenta significativamente dessa forma. 5. Escolha boas companhias. Pesquisas realizadas nas áreas de psicologia, marketing e medicina mostram que as nossas escolhas individuais são fortemente influenciadas pelo que as outras pessoas pensam, desejam e fazem, assim como pelo que acreditamos que elas esperam que façamos. Quando as pessoas ao nosso redor cedem às suas tentações, aumentamos a probabilidade de ceder também. Por outro lado, aqueles que demonstram grande força de vontade nos influenciam de forma a despertar a nossa própria força de vontade. Portanto, devemos estar cientes da influência social em nossas escolhas e buscar um equilíbrio entre a influência dos outros e o nosso próprio autocontrole, utilizando estratégias racionais e emocionais para resistir às tentações e tomar decisões que estejam alinhadas com os nossos valores e objetivos. Vencendo a guerra da mente. A melhor abordagem para lidar com as tentações é parar de lutar contra elas. Assim que o desejo surge, é recomendado trazê-lo para a consciência e observá-lo de forma completa, utilizando uma técnica chamada de surfar o desejo. Isso não significa agir de acordo com o desejo e ceder à tentação, mas sim dedicar uma atenção plena a ele, percebê-lo integralmente, aceitá-lo e criar condições para que ele passe. Ao adotar essa abordagem, não estamos reprimindo o desejo ou tentando ignorá-lo, mas sim reconhecendo a sua presença e permitindo que ele se manifeste, na mente, sem nos levar a agir de forma impulsiva. Ao observar o desejo de maneira consciente, podemos compreendê-lo melhor e desenvolver uma maior habilidade para lidar com ele, fazendo escolhas mais conscientes e alinhadas com os nossos valores e objetivos a longo prazo. Tenho certeza que seguindo esses 6 passos você atingirá seus objetivos e se transformará na sua melhor versão. Um grande abraço e até a próxima!